Seguinte, bem-vindos a mais uma live do Viver de Pousada. Estamos aqui nas quartas-feiras, sempre tem live do Viver de Pousada às 15 horas. Quem sabe em breve eu vou voltar a fazer mais lives. Estou aqui estudando isso para os próximos dias, mas eu aviso vocês no meu Instagram. Aproveita você que está entrando agora para compartilhar essa live com alguém que pode se beneficiar do meu conteúdo também, tanto no YouTube quanto no Instagram. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Beleza, galera? Então vamos para mais uma live do Viver de Pousada. E hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como vocês podem ter um valor de diária competitivo no pós-crise. O que eu notei que está acontecendo muito, e esse tema foi um dos temas mais votados na enquete que eu fiz aqui essa semana. E uma coisa que eu percebi que está acontecendo muito com todos vocês aí, pousadeiros, que estão se preparando para a reabertura das suas pousadas. Alguns já estão com as pousadas reabertas, outros ainda estão no processo de espera, alguns já estão começando a ter esperança agora para junho, outros para julho. Mas está todo mundo perdido, completamente perdido, sem saber o que faz com o valor da diária. Se antes da crise a gente já morria de dúvida de como cobrar o valor das nossas diárias, com a crise o negócio ficou ainda mais complicado, né? E o que acontece? Vocês devem estar vendo por aí, que eu estou vendo direto, vocês sabem, o meu Instagram praticamente só sigo pousadas e pessoal ligado com hotelaria, e eu comecei a notar e comecei a receber também, por seguir várias pousadas, eu recebo vários anúncios de pousadas também, comecei a perceber uma guerra de preços já iniciando, embora você veja, não só no meu canal eu falo que a guerra de preços não é a melhor alternativa para esse momento. Se vocês forem nos canais de qualquer outro consultor de hotelaria, todos eles são unânimes em dizer não entre numa guerra de preços no seu destino. Só que parece que ninguém está escutando isso, né? Principalmente as grandes redes hoteleiras que estão entrando com tudo voadora, baixando o preço pra caramba, dando descontos que muitas vezes, se você for entrar na manada, cara, você tá perdido. Então, eu só tô vendo a galera baixar os preços mesmo, a galera que entrou nessa de vender os vouchers sem validade para colocar, para usar esses vouchers, entrou pesado nos descontos de acima de 30%, de 25% até 40%, até 50% na grande verdade, eu andei vendo. As grandes pousadas, opa, caiu de novo no Instagram. Vamos ver se volta, ok, voltou. As grandes pousadas, principalmente os resorts, estão entrando com tudo, com promoções de 30%, 40%, parcelamento sem juros, ganha jantar, ganha não sei o que mais, e isso está fazendo a gente ter uma impressão que a concorrência já começou a ficar desleal, porque vamos ser bem sinceros, né, gente? Uma pequena pousada não pode querer concorrer com um resort. Para começar, o público é diferente, né? Mas você não pode pensar naquele resort como sua concorrência. Mas o que acaba acontecendo? Você vê que esses resorts colocam essas promoções, principalmente nas redes sociais, e aí você vai dar uma olhadinha na rede social, tem um monte de comentário, um monte de gente interessada, e você vai olhar aí, você não recebe mensagem do WhatsApp faz tempo, e-mail, então nem se fala, contato pelo Instagram morreu, quase não está acontecendo, e você começa a achar que está alguma coisa errada com a sua pousada. Afinal, está todo mundo fazendo promoção e parece que está rolando um interesse em cima dessas promoções. E você começa a se desesperar. O que será que eu estou fazendo errado? Será que eu também não vou ter que fazer essa baixa de tarifas como os grandes estão fazendo? E outra coisa que vocês também estão achando que vai acontecer é que todo mundo vai estar sem dinheiro e todo mundo vai pedir desconto nesse pós-pandemia. Quem puder viajar, não vai ter dinheiro para viajar, não vai ter budget para viajar, então vai querer gastar cada vez menos e vai procurar as pousadas que tiverem menos desconto, ou então até vão procurar a sua pousada e vão ficar chorando por aquele desconto, como a gente já conhece, tradicional do brasileiro. E pinta aquela dúvida, né, galera? Será que eu não tenho que entrar nessa, começar a colocar nas minhas redes sociais que eu tô com 30%, 40%, 50% de desconto? E o Instagram pausou de novo o nosso vídeo, mas tudo bem, a gente continua. E
Será que você não está achando que se baixar o preço não vai ser o chamariz que você precisa para talvez começar a chamar um pouco de atenção nas redes sociais de novo aí e quem sabe angariar algumas reservas aí mesmo antes da crise passar? Pois é, então, gente, eu vim aqui hoje primeiro para dar um chacoalhão em vocês e falar, galera, o seguinte, a gente não pode, mais uma vez, não podemos ficar achando que a gente é um grande hotel, uma grande pousada. A gente não pode achar que porque eles baixam 30%, 40%, que a gente também tem que baixar na mesma proporção. São negócios diferentes, públicos diferentes, ocupações diferentes e muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo por trás dessa estratégia. Você não sabe o que essa pousada, esse hotel, está fazendo por trás, está considerando por trás para. Opa, a mosca aqui sempre me atrapalhando. O que eles estão por trás? O que está por trás dessa estratégia? Se está por trás de uma redução de custo, se está por trás de uma demissão em massa, o que está por trás de tudo isso para eles estarem conseguindo trabalhar com essas margens? E eu sempre comento com vocês que vocês têm que entender que, olha, para um hotel trabalhar com poucos quartos, ele muitas vezes trabalha no prejuízo. Um hotel de muitos quartos, ele ganha na escala. Então, ele ganha porque ele já tem um custo fixo pesado, geralmente ele tem muitos funcionários, ele tem uma folha pesada ali, aquele custo fixo mensal bem pesado. Então, ele precisa vender e quanto mais ele vende, mais barata fica a diária dele, o custo fixo por diária dele. E, de novo, o Instagram pausou. Tá pausando, mas tá voltando rápido, essa parte boa. Então os hotéis, eles têm que ter essa estratégia mesmo, às vezes para ele baixar 40% no valor da diária dele, não significa que ele tá baixando 40% no lucro dele, tá, gente? Muitas vezes ele tá baixando aqueles 40% porque ele tá considerando que ele vai com 40% conseguir lotar. E aí o lotar é onde ele ganha mais dinheiro, porque aí o custo dele por diário, o custo fixo dele por diária baixa consideravelmente. Outra coisa que está aí por trás, que pouca gente não está percebendo, e que eu estou vendo muitas pequenas pousadas acabarem entrando nessa da questão do desconto também, é que vocês estão simplesmente baixando o valor das diárias, pensando em vender esses vouchers, ou pensando em até encantar, em conseguir trazer um público com mais facilidade para vocês no pós-pandemia, mas vocês não estão otimizando os processos da pousada. Então, todo dia chega mensagem para mim falando que não, que o café da manhã vai ficar mais caro, porque a limpeza vai ficar mais cara, só que ninguém está trabalhando na otimização desses processos, tá? E isso tudo, se você trabalhar nisso, você pode sim conseguir dar um desconto na sua pousada, porém vai ser um desconto que não vai pesar no seu bolso, é um desconto referente a uma melhoria dentro do seu processo, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui nessa live, tá? Outra coisa que que a verdade por trás, que muita gente não está percebendo, é que tem muita gente só achando que o hóspede vai vir e vai ficar pedindo desconto. Quem tem certeza disso? Já aconteceu? O pessoal já está procurando realmente, para você ter certeza que eles estão realmente procurando esse desconto? Então, vamos parar um pouquinho de achismo nesse momento. Eu sei que nesse momento é um pouco difícil a gente não trabalhar com o achismo, porque a gente está, vamos dizer assim, a gente está numa época sem saber o que a gente vai fazer, né, galera? A gente está numa situação que não dá para saber o que vai acontecer nos próximos meses. Essa é a grande verdade. Então, ninguém sabe o que vai rolar nos próximos meses. Nem eu, nem você. Então, a gente só acha o que pode acontecer. Então, o que eu acho, gente? Eu acho que, sim, isso faz parte do jeito do brasileiro. A questão do desconto já é uma coisa tradicional do brasileiro. Eu vou aqui falar um pouquinho sobre a parte que não é ruim de dar descontos, tá? E porque talvez dar desconto seja uma boa estratégia, contanto que seja uma estratégia e não uma cópia. Combinado? Bom, o que eu vou trazer aqui agora de exemplo para vocês aqui?
Então, eu vou trazer uns exemplos só para vocês verem o que está rolando no mercado, que eu dei uma pesquisada esses dias, tá? E eu acho que todo mundo deve ter recebido promoção do hotel urbano para você fazer uma viagem para Disney de 7 dias com aéreo e hotel incluído por R$ 999. Sim, pensando no dólar, a R$ 6, imagina o quanto que isso dá em dólar, ou seja, praticamente nada. E seguindo essa onda, os grandes hotéis e resorts começaram também a anunciar promoções super agressivas. Então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês que eu encontrei por aqui. Então, eu encontrei uma pousada lá no Piauí, que geralmente atendia um público bem selecionado, com um público AA mesmo, dando 40% de desconto na estadia em qualquer época do ano, inclusive nos feriados e no Réveillon. E ainda por cima, se você quiser reservar pela Booking, ainda ganha os 40% de desconto. Uau, hein? Uma super promoção, mas, né, espero que você não esteja considerando fazer alguma coisa parecida com isso. Um outro exemplo que eu encontrei é de um mega resort super famoso, que todo mundo deve conhecer, o Clube Med, que tem diversos resorts pelo mundo espalhados, mas no Brasil, eles estão também trabalhando com 40% de desconto nas diárias e ainda parcelando em 8 vezes sem juros para você que quer ficar 1 ou 2 diárias lá no Clube Med. Então, olha só que promoção super agressiva. E um outro exemplo, também vi lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, vários hotéis dando uma diária grátis a cada diária que você reserva. Isso nada mais é do que um desconto de 50%, porque você está pagando uma diária e levando 2. Então, você está, no final, recebendo um desconto de 50% para ficar nesse hotel. E aí, você vai fazer esse tipo de estratégia aí na sua pousada? Conta para mim aqui nos comentários. Eu quero saber se você está pensando em fazer alguma coisa tão agressiva assim, para ver se começa a vender aí na sua pousada. Mas antes de você fazer isso, eu quero que você assista essa live, porque aqui eu vou te mostrar que é possível você ter uma diária competitiva nesse pós-crise, não ter que cair nesses descontos extraordinários que estão acontecendo e nem copiar estratégia de marketing de grandes hotéis e pousadas e fazer a sua própria estratégia para isso acontecer. Eu sempre conto uma história aqui, quem já me acompanha faz um tempo já deve conhecer, mas eu gosto de contar essa história, que infelizmente eu não posso falar o nome do hotel, porque, né, questões de sigilo mesmo, até porque o hotel continua aberto. E o que aconteceu nessa pousada, né? Não é nenhum hotel, uma pousada. Era uma pousada de pequeno porte, uma pousada nova, lá em Barra Grande, tá? Super legal, super bem construída, com os quartos super charmosos, espaçosos, as coisas de qualidade, piscina, churrasqueira, café da manhã, serviço de restaurante, bem bacana mesmo, assim, bem legal. Mas, como toda pousada nova no mercado, você pena um pouquinho, né, para conseguir fazer a pousada andar no começo. Então, eles começaram com uma diária ali média um pouco mais alta, mas com o tempo eles começaram a baixar, porque para eles aquele valor de diária não vendia, eles achavam que era caro e valor de diária tinha que ser mais barato, tá? Isso eu sei por informações de várias pessoas que trabalharam lá dentro. E, bom, o que então que essa pousada começou a fazer? Eles começaram a baixar os preços devagarzinho, diminui um pouco aqui, diminui um pouco ali, começou a olhar o preço do concorrente, quanto que eu vou cobrar agora? O concorrente está cobrando tanto, então eu vou cobrar 10, 15, 20% a menos. E aí foi. E aí cada pousada nova que abria, porque ele estava numa região que começou a abrir várias pousadas ali perto, e ele começou a baixar o valor, chegou um momento, o que aconteceu? Não conseguia mais pagar suas contas direito com aquele valor diário. Ele podia até estar alugando bem mais, sim, ele tinha uma taxa de ocupação até consideravelmente boa, porque ele acabava, assim, atraindo mais gente por aquele valor de diária mais baixo. Mas o que acabava acontecendo? Aquele público vinha por causa daquele preço de diária, ele não era o público-alvo que era adequado para aquele local, e aí ele acabava não atingindo o seu público-alvo e vendendo cada vez mais barato para um público que não era o público dele. E o que acabou acontecendo, né, gente? Bom, primeiro, ele não conseguia
pagar as contas. Ele não conseguia fazer com que aquela grana, apesar de estar entrando mais dinheiro, porque ele estava vendendo mais diárias, mas ele esqueceu de considerar que aquilo aumentava a ocupação dele, então ele tinha que fazer mais manutenção, então ele tinha que fazer mais viagens para comprar as coisas, ele tinha que estar mais organizado para fazer tudo isso, e ele deixou isso passar porque ele só pensava que o importante era vender mais e não importava o preço que fosse, ele precisava estar com a pousada lotada. A estratégia dos grandes hotéis que não vale para pequenas pousadas. Bom, o que aconteceu? As avaliações dele foram lá para baixo, ele começou a não conseguir mais oferecer o mesmo nível de serviço, porque ele não recebia o dinheiro suficiente para manter aquele nível de serviço que ele estava proposto, que ele estava se propondo a fazer. E aí, o que aconteceu com ele? Teve que voltar a subir a diária. E quando ele foi voltar a subir a diária, o que aconteceu? Já ninguém aquele valor de diária, porque a pousada estava em decadência, ele já tinha atraído outro público, ele tinha mudado completamente o público dele. A galera que ia no começo já não gostava mais, que falou, pô, ficou barato, ficou ruim, não é mais a mesma coisa. E aí o que aconteceu? Ele começou a tentar subir a diária, porque aquele valor de diária já não servia mais para ele, e aquilo não deu muito certo. E aí ele começou a ter mais problemas financeiros ainda. Eu não sei como está hoje em dia essa pousada, até por causa dessa questão toda da pandemia, né, gente? Isso tudo mudou muita coisa para todo mundo, mas eu acho que a lição que ficou dessa história, para mim, principalmente, é que não vale a pena você baixar, porque está todo mundo baixando. Esse efeito de manada, ele pode parecer uma boa coisa no curto prazo, mas no médio, no longo prazo, ele não se sustenta. Saibam que dar desconto é uma estratégia, sim, mas você simplesmente dar desconto para você ser o mais barato do mercado e para atrair mais gente nesse momento, não vai funcionar no longo prazo e pode até funcionar no curto prazo, mas não vai valer a pena para você, porque depois você vai querer consertar o estrago que você fez e você não vai conseguir. Então, fica de olho que agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão de como vocês podem definir um desconto que seja cabível para vocês, que vá atrair mais clientes nesse momento de pós-pandemia e que também não vá acabar com as contas da sua pousada, combinado? Bom, primeira coisa, gente, eu sei que está todo mundo aí super inseguro sobre a questão do perfil do hóspede, como que ele vai viajar, se ele vai gastar, se ele não vai querer gastar. A grande verdade é a seguinte, a gente está vendo muito o nosso perfil aqui, tá? Então, eu concordo, sim, tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente que tá vendendo menos, mas ao mesmo tempo tem muita gente que está ganhando dinheiro, sim, nessa crise, tá? A gente costuma olhar muito para o nosso umbigo e para aquelas pessoas ali que a gente convive. Então, a gente olha muito no pousadeiro, na nossa pousada, no nosso vizinho que também está fechado ou que também acabou de reabrir e não sabe quanto que vai ganhar. Então, a gente não sai dessa bolha. A gente acha que está todo mundo sem dinheiro. E isso é mentira. Tá? A gente acha que as pessoas estão sem dinheiro, quando, na verdade, a gente só olha aquelas pessoas que estão à nossa volta. Mas tem muita gente aí fora que está com dinheiro e está só esperando abrir e realmente liberar e poder viajar com segurança para poder viajar. E a grande real que eu estou vendo no mercado as pessoas que estão desesperadas são aquelas que ainda não estão em locais que reabriram, porque os lugares que reabriram já estão mostrando uma mudança. Já tem muita gente falando de pessoal com 12 de junho aí, galera, várias pousadas do sul que estão abertas, já estão lotadas. Eu recebi até uma mensagem agora de uma das minhas alunas que já está com a pousada lotada para o Dia dos Namorados, que é uma data que em alguns lugares vai estar aberto, outros lugares não, mas eu vou dar uma ideia para vocês também poderem usar isso em favor da sua pousada. E então, vamos tentar sair dessa bolha, tá, gente? Começar a pensar que sim, existe mercado e que a gente precisa começar a encontrar esse mercado, ao invés de ficar reclamando que está todo mundo sem dinheiro, sem fazer nada para ir atrás desse hóspede para reservar aí na sua pousada. Então, galera, esse é o momento, é o seguinte, você quer usar o desconto como estratégia? Bora lá! Então, você vai ter que fazer algumas coisinhas. Pega papel e caneta aí para anotar, tá bom? Primeira coisa é cortar
custos o máximo possível. Eu sei que você está com a pousada fechada agora, você já deve estar cortando vários custos, mas eu estou falando para você já pensar nos seus custos na reabertura. Não importa o quanto você está gastando agora com a pousada fechada, tá? Isso, lógico, que importa nesse momento para você não gastar muito do seu capital de giro, mas tem que pensar quando a pousada reabrir, o que você vai enxugar e que você vai deixar de gastar, de desperdiçar para poder fornecer um desconto aí para os seus hóspedes. Outra coisa que é importantíssima, além de você rever os custos da operação, é você rever o seu prolabore e o seu lucro, tá? Não, infelizmente, todo mundo vai ter que mudar um pouco o patamar nessa retomada. Não dá mais para a gente pensar que o ano vai ser igual a gente tinha planejado no começo do ano. Tudo mudou, o cenário completamente mudou. Então, eu acho que o momento agora é de você realmente rever o seu prolabore, ou seja, rever o quanto você gasta por mês, enxugar suas próprias contas para a pousada ficar responsável por um menor valor para te pagar todo mês, para você sobreviver e pagar suas contas, e também pensar que você vai trabalhar até o final do ano, pelo menos, com uma taxa de lucro menor do que você estava trabalhando nos anos anteriores na pousada. Esse é o momento, sim, de apertar o cinto, esse é o momento, sim, de mais pensar no seu negócio se estabilizar do que pensar em crescer, tá, galera? Muito provavelmente, não só por causa do impacto desses meses fechados, quando você comparar 2020 com os anos anteriores, 2019, 2018, vai ter uma queda, isso é batata. Só que você tem que fazer nesse momento é fazer o máximo para ficar num platô, ou seja, nem você pensar que você vai lucrar demais, nem pensar que você vai ficar no prejuízo. Tentar trabalhar ali com um lucro mínimo, tá bom? E também com uma previsão de vendas mais enxuta, não pensar que você vai estar vendendo tanto nesse momento aí na sua pousada. Para vocês terem uma ideia, na minha pousada a gente baixou a média da ocupação anual prevista para esse ano era de 35%, a gente já está baixando para entre 15% e 20%. Contando que esses meses que ficou fechado, claro que foi baixa temporada também, mas o segundo semestre, que a gente recebia muito hóspede estrangeiro, a gente já sabe que não vai ser a mesma coisa. Então, eu prefiro trabalhar num cenário mais pessimista, com as minhas contas, tá? Eu sou otimista, pensando no que pode acontecer, mas com as minhas contas eu geralmente sou pessimista, porque assim, independentemente do que acontecer, sobra e não fica faltando. Combinado? Então, rever o seu prolabore, o seu lucro, rever as suas metas de vendas, ou seja, você não vai vender mais o tanto que você pensou que você ia vender nesse começo do ano, e rever os desperdícios, né, galera? Eu tô batendo muito nessa tecla, mas é isso mesmo que vocês têm que fazer. Então, não esqueçam de rever esses desperdícios e ver onde vocês podem parar de gastar, de desperdiçar dinheiro aí dentro da pousada. Aí, quando você rever todos esses fatores, você vai poder rever o valor da sua diária com mais consciência. Então, você vai estar diminuindo os seus custos, você vai estar diminuindo o seu prolabore, diminuindo a sua ocupação, que vai fazer a sua diária querer aumentar um pouco. Quanto menor a ocupação, é o único indicador que é contrário, ou seja, quanto maior a ocupação, menor o seu custo. Então, isso você vai ter que mudar um pouquinho. Mas você revendo tudo isso, você vai poder dar um desconto muito mais plausível com a sua realidade aí dentro da pousada. E aí, depois que você chegar nesse valor novo de diária, que você vai ver o tanto que isso vai representar de desconto, mas já comparando com a sua realidade anterior, tá? Você vai encaixar esse valor dentro da expectativa do público. Tá? Às vezes você pode chegar numa conta, você vai baixar bastante ali o seu lucro, o seu prolabore, de repente você encaixa ali o valor e você vê que você pode até aumentar um pouquinho ali, considerando o tanto que o seu hóspede-alvo está disposto a pagar. Que tal você fazer uma pesquisa com essas pessoas para perguntar se elas vão estar procurando, se um desconto faria elas reservarem mais ou não a sua pousada, principalmente com quem já ficou, galera. Até hoje, agora, antes dessa live, eu vi um post do Thiago Akira, muito bom. A gente negligencia o melhor tipo de hóspede, o mais barato que existe para a gente conquistar, que é quem já ficou na sua pousada. Você
tem o contato dele, o e-mail, o WhatsApp, o que quer que seja. Então, ele já é um hóspede que tem muito maior potencial de fechar uma reserva com você. Então, não deixa de focar nesse hóspede, principalmente depois que você definir esse valor de desconto. Então, dá descontos para quem te conhece, começar essa estratégia por quem está ali na sua lista de e-mails, por quem já é seu hóspede, por dar uma vantagem um pouco maior para quem já é seu hóspede, é uma forma de você já começar a vender com antecedência, tá bom? E outra dica é você dar descontos conforme coisas que você também vai ganhar de volta. Então, exemplo, se o hóspede vai pagar você no dinheiro ou na transferência bancária, você não vai ter que pagar a taxa do cartão. Nada mais justo do que você dar um desconto para ele por isso. Você não concorda comigo? O dinheiro também é recebido na hora, não demora, às vezes tem cartão que demora até 30 dias para ser pago para o estabelecimento. E outra coisa que vocês também podem fazer é considerar descontos para quanto mais diários as pessoas ficarem, que isso também baixa os custos da pousada, principalmente se você não estiver incluindo limpeza diária nos quartos, que tem alguns lugares que não estão e outros lugares já estão, tá? E outra dica também, outra ideia que eu vi que rolou, e até vou contar aqui de uma das minhas seguidoras, tem uma pousada também no Piauí, estava conversando com ela até no direct aqui antes da live. Você fazer uma promoção, mas não mexer no preço, mas oferecer algum serviço a mais. No caso dela, ela tem um restaurante, então eles ofereceram uma promoção de Dia dos Namorados para ser usado até dezembro, porque ninguém sabe se vai poder estar aberto ou não agora no Dia dos Namorados mesmo, mas o pessoal do estado, que não vai poder viajar para lugar nenhum mesmo, porque se ali vai estar fechado, não vai poder viajar, pode antecipar, comprar um voucher para ser usado em qualquer época do ano e ficando 2 diárias, ganha um jantar no restaurante, um jantar romântico no restaurante deles. Olha que bacana isso. Então, você está oferecendo mais valor para o hóspede e não está mexendo no valor da sua diária. Isso é uma ótima alternativa também, agregar algum serviço e não mexer no valor da sua diária. Inclusive, é uma estratégia que até eu prefiro, ao invés de dar o desconto, embora eu ache que o desconto, nesse momento, pode ser um porquê a mais do hóspede reservar com você, tá? E um outro caso de uma das minhas alunas, lá, uma pousada no sul, na Praia do Rosa, que ela resolveu reduzir os custos do café da manhã de uma tal maneira, porque ela estava tendo muito desperdício, e aí ela notou que ela podia servir o café da manhã como opcional. Então, ao invés dela embutir o valor do café da manhã na diária, já que ela tem chalés com cozinha e várias pessoas acabavam nem querendo o café da manhã. Dessa maneira, ela conseguiu oferecer uma diária mais barata para pessoas que não se importavam, já estão mesmo num chalé com cozinha, às vezes só vem ficar uma noite, traz as coisas, toma o café da manhã dentro da pousada mesmo, já que não tem muitos lugares abertos para tomar fora da pousada. E assim ela começou a alugar muito mais na retomada e está trabalhando com uma ocupação bem melhor do que ela previa que ela ia ter na pousada, além de diminuir operação, custo, trabalho e outras coisas agora nesse período. Então, gente, a ideia é, existe o que fazer. Então, eu já dei algumas ideias aqui para vocês. Então, você baixar o valor da diária referente a uma baixa dos seus custos, que é o que essa minha aluna fez lá no Sul, tirou o café da manhã, então baixou o custo, literalmente ela tirou um custo da diária, conseguiu oferecer um valor melhor de diária. Ou então você oferecer um serviço a mais para quem ficar com você, ou ainda dar um desconto para quem ficar mais diárias, ou então pagar no dinheiro ou na transferência bancária, que são maneiras que você não precisa pagar nada em cima. E a outra ideia é fazer um pacote para o Dia dos Namorados que possa ser usado durante o ano inteiro, porque os namorados vão continuar namorando, vão continuar querendo fazer uma viagem romântica, principalmente nesse momento que tiver uma abertura. Então, tenta vender um voucher, cria um voucher legal para ser vendido para essas pessoas que querem comemorar o Dia dos Namorados numa outra data, já que não vão poder viajar agora, tá? E aí, gente, o lance de dar o desconto também, eu acho legal colocar uma data de expiração. Por quê?
porque assim você consegue fazer com que o desconto tenha uma validade. E aí você dá a sensação de escassez, a pessoa precisa decidir até aquela data. E aquele desconto está sendo um brinde para quem está realmente entrando antes, fazendo essa reserva com você antes, e é um ganha-ganha, né, gente? Senão, se você ficar, olha, eu vou oferecer então desconto agora pro resto do ano, a pessoa vai ficar, então por que eu vou reservar agora? Se até o fim do ano eu posso reservar. Então, pode ser muito melhor para você também educar o seu hóspede, para ele não ficar pedindo desconto o tempo inteiro, ter uma data de validade, quem deixar para depois perdeu, né? Então é isso aí, gente. Eu acho que o desconto pode ser uma forma bem provisória para você conseguir um reconhecimento que você também está fazendo a sua parte nesse pós-pandemia, explicar que você fez uma reestruturação nos seus custos, explicar que você está querendo voltar para a pousada, que você precisa dos seus hóspedes, que você está disposto a abrir mão de certas coisas, mas eles também vão estar abrindo mão de certas coisas também nessa. Então, eu acho que é uma ótima situação para vocês começarem a aplicar descontos de maneira consciente. E, né, só para fechar essa questão do tema, eu sei que todos vocês estavam super empolgados com esse ano, que esse ano tinha tudo para ser um ótimo ano, cheio de feriados, todos os pousadeiros super empolgados com isso, eu bem sei, mas, galera, é adaptação. Não vai deixar de viver o seu sonho porque agora aconteceu isso, porque a situação está ruim. Não deixa de viver o seu sonho, não. Se reestrutura, aproveita que é o momento que está acontecendo alguma coisa, você tem possibilidades de fazer coisas melhores aí na sua pousada, você tem possibilidade de gastar menos, de ter uma operação mais enxuta, de conseguir gastar menos tempo também fazendo as coisas aí na sua pousada. E aí você tem uma possibilidade de mudar tudo isso. Então, é só uma fase. Eu acho que vocês pensando bem, está todo mundo estudando tanto, você vê a galera tá realmente, eu noto aqui pelas perguntas que eu recebo, como elevou o nível da galera mesmo, todo mundo já está sabendo muito mais, já sabe o que fazer, as perguntas vêm muito mais diretas, ninguém mais está fazendo o efeito manada, todo mundo está pensando por si só, e isso faz a empresa de vocês crescerem, e vai fazer vocês saírem muito mais fortes depois dessa. Então, a dica final é, não desistam do seu sonho, se tiver que abaixar a diária por um tempo, isso não é para sempre, isso é uma situação provisória, eu tenho certeza que em breve tudo isso vai passar. Então, galera, não esquece de usar as dicas que eu dei aqui hoje para vocês montarem essa estratégia, realmente ver o quanto vocês vão dar de desconto, um desconto que não vá prejudicar vocês, um desconto que vá realmente incentivar os hóspedes a virem. Vai atrás da galera que já te conhece, vai atrás desse hóspede que já te conhece, tenta trazer ele mais para próximo de vocês. Combinado? Bom, eu vou aqui para as perguntas. Deixa eu ver aqui. Bom, aqui no YouTube tem a pergunta da Janine. O público nosso migra para esses resorts, porque o valor é convidativo. Janine, eu até concordo que muitas vezes a pessoa vai querer mesmo migrar para o resort, porque o valor é convidativo, mas vamos tentar pegar a galera por outras coisas. Então, por exemplo, o que um resort oferece que você oferece de maneira diferenciada e que pode ser considerado muito melhor? Eu, por exemplo, eu odeio resort. Detesto resort grande, aquele coisa gigante, aquelas piscinas enormes, aquele monte de gente. Eu odeio, detesto. E conheço um monte de gente que não gosta também. E nem que tivesse muito mais barato que uma pousada de charme, eu ia optar por ficar no resort, só por causa das comodidades, muito pelo contrário. E outra, agora, nesse pós-pandemia, os resorts vão ter um sério problema, porque imagina você estar num lugar um super aglomerado, cheio de gente, você ia estar se sentindo segura? Eu realmente não ia estar me sentindo segura não, tá? Assim, ainda mais eu que estou aqui tão isolada depois desse tempo todo, eu não gostaria de jeito nenhum de estar num lugar cheio de gente, conglomerado, e não podendo ficar à vontade, coisas que acontecem numa pousada pequena. E isso eu tenho falado muito para a galera também, gente. Vocês estão, a gente fica vendo às vezes exemplos
do que os grandes hotéis estão fazendo também na questão da limpeza. Essa semana eu vi um vídeo de um hotel, acho que em Campinas, que, galera, assim, você chega, você tem que medir a temperatura, você faz tudo, né? Você põe uma luva descartável, põe a máscara, mede a temperatura no negócio ali, põe o dedo para medir não sei o que mais, fazer um teste rápido, lava a mão, álcool gel, não sei o que, tudo aquilo, e com o pessoal atrás de um vidro, com máscara, com tudo. Cara, acho que isso pode ser até perfil de hotel de negócios. Agora, perfil de hotel de lazer e turismo, eu acho que a galera não vai querer muito essa não, entendeu? E no final, esses grandes resorts vão ter que fazer mais ou menos essa coisa, porque eles têm grande circulação de pessoas, e quanto mais pessoas circularem, mais estritas vão ter que ser as regras para evitar a contaminação, o contágio dos hóspedes, dos funcionários e tudo mais. Então, eu não acho certo isso não, que o hóspede vai migrar. Pode até ser que alguns migrem, pode, isso eu acho, mas se ele migrar, significa que ele não era o seu hóspede-alvo, combinado? A Rubi Pousada. Os nossos custos irão aumentar, não acredito que irá voltar com tanta demanda. A princípio, não iremos reduzir os valores da diária. Rubi, é uma ótima estratégia também não reduzir os valores da diária, mas não, você tem certeza que eles vão aumentar mesmo? Você já fez uma revisão dos seus processos, já viu o que você vai precisar fazer, já viu quais são essas novas diretrizes? Eu, por exemplo, eu identifiquei agora que o meu processo vai ficar mais limpo, vai ficar mais barato o meu processo de limpeza, porque a gente vai evitar ter que comprar um monte de outras coisas e vai priorizar aquilo que realmente faz diferença na hora de limpar, que são os detergentes com cloro, a água sanitária e o álcool. Então, eu vou eliminar vários produtos de limpeza que eu comprava, totalmente desnecessários, vou ter que comprar outros, claro, máscara, luva, outras coisas assim, mas no final vai equilibrar e vai diminuir o custo, tá? Não vai aumentar não, então fica de olho nisso, tá? Antes de achar que vai aumentar. Mas se realmente for aumentar para você, realmente, de você não aumentar a diária, você já está trabalhando de uma maneira de oferecer para o hóspede o mesmo serviço, tá? A V. Oliveira Pontes, quanto é o percentual médio normal de lucro? Vê, isso depende de cada pousada, depende de cada negócio. Pode ir de 10 a 40, 50, 60%, depende muito do negócio, tá? O que eu cheguei já foi a 40%, não mais do que isso. A Jussana comentou, tirei o café da manhã e serviço de quarto, então baixei o valor da diária. No caso, alugo 4 dias por mês, somente de sábado para domingo uma diária, então só são 4 por mês. Uma coisa bacana, Jussana, que dá para fazer com a questão da uma diária, que eu estou pensando e provavelmente vou fazer na minha pousada, é estender o check-in e o check-out, ou seja, conceder um early check-in e um late check-out já embutidos no valor da diária, a pessoa paga menos do que 2 diárias, mas paga mais do que seria metade. Então, dessa maneira, ela teria um serviço a mais, isso possibilita ela chegar mais cedo no sábado e ir embora mais tarde no domingo. Eu acho que pode ser uma ótima situação para você não ter que mexer tanto no valor do quarto também, tá? Caroline Medeiros comentou, as pessoas tendem a procurar pequenos lugares. Eu concordo, Caroline, eu acho que a galera vai realmente procurar os menores lugares agora, que é onde eles vão se sentir mais seguros e mais preparados realmente para estar enfrentando esse momento, que vai ser um momento de tensão, né? Uma primeira viagem depois de tudo isso que aconteceu, como que vai ser e tal, e o que eu tenho visto aí nas pequenas pousadas é que estão lotando, tá? Então, assim, eu vejo o cenário como muito promissor. A Luana também comentou, desculpa, a Luana não, a Lua Pousada de São Pedro. Nesse momento, as pousadas têm isso a favor, sem aglomeração, atendimento personalizado. Perfeito, gente. Eu também acho, assim, que tem muito a ganhar mesmo. Os hotéis, você pode ver que eles estão desesperados. Para mim, fazer desconto de 50% na diária é um desespero total. E, sinceramente, assim, eu fico olhando, eu fico imaginando quem que vai ser atraído para esses hotéis? Olha, presta atenção no que eu comentei aqui mais cedo. Eu falei,
que a gente às vezes ignora o hóspede que é mais fácil de vender, que é o hóspede que já ficou com a gente. Então, é aquele hóspede que já pagou o nosso valor de diária tradicional. Então, aquilo está dentro do orçamento dele. E aí, de repente, um resort que tem já os seus hóspedes tradicionais também, do mesmo jeito que uma pequena pousada tem, ele começa a oferecer com 50% de desconto. E aí, isso dá uma quebra total no público dele, porque a galera que não podia pagar antes, agora vai pagar, e vai mudar o ambiente. Então, aquela galera que ia antes e pagava o valor cheio, vai falar, pô, eu não vou, cara, por que eu vou para esse lugar que agora vai mudar, não vai ser a mesma coisa, eu não vou ficar fazendo isso. Então, sabe, eu acho que você pensar um pouco nisso também, eu gosto de pensar muito na experiência do hóspede anterior. Se ele já pagou a mais, e de repente você faz uma promoção tão agressiva assim, fica falando, pô, precisava ganhar tanto assim em cima de mim, né? Quando eu fui, quando eu paguei, quando eu acreditei em você. Então, para mim, um desconto tão agressivo assim é mais um tiro no pé do que bom para o seu negócio, independentemente do tamanho. A Jussana comentou: sim, estou cobrando um pouquinho a mais para ficar até às 17 de domingo, está dando certo. Tá vendo, gente? É você conceder. Que tal você já incluir isso, já embutir isso na sua diária de uma vez e você já vender isso dentro de um pacote completo? Fica muito mais fácil vender, viu? Bom, eu vou aproveitar, vou ver aqui. Deixa eu ver se aqui no YouTube tem mais alguma coisa, não. Mas vou ver aqui uma que chegou nos comentários do Instagram mais cedo aqui. O pessoal da Ula Ula Brasil comentou que o tema era muito bom, cerca de 3 meses sem funcionar, necessidade de investimentos para reabrir realmente, porque depois de reabrir a gente precisa investir alguma coisa, dificuldade de acesso ao crédito, dívidas acumuladas, aberturas com 50% de ocupação, e sendo pousada pequena já mostra que o cenário de queimar preços não é o caminho. Existe uma demanda reprimida por viagens ou não? Vejo os destinos com dificuldade de se mobilizar e se unir para se posicionar perante esse momento. Isso dificulta ainda mais. O Laula, eu acredito que sim. Como eu já comentei aqui, os exemplos que eu tenho já de outros destinos agora eles estão tendo um resultado muito melhor do que o esperado. Então, o pessoal realmente está vendendo, muitos estão comentando que aumentou o número de reservas diretas, que a gente já comentou aqui. Eu sei que tem gente falando para vocês que é melhor vender pelas OTAs, mas, galera, desculpa, ninguém me convence que vender pelas OTAs é melhor que vender uma reserva direta. Todos os hóspedes que eu tive de reserva direta, viraram hóspedes fiéis, que recomendavam, que voltavam, que vão ser esses hóspedes que vão querer voltar agora no pós-pandemia. Então, assim, para mim, realmente é momento de focar em reservas diretas, sim, principalmente na galera que já te conhece. Então, eu acho, Laola, que algumas coisas a gente precisa entender, igual esse lance dos 50% de ocupação, também é uma regra que valia muito para o grande hotel, porque você imagina, se um hotel grande, que tinha uma circulação ali de não sei quantas centenas de pessoas por dia, se continuasse aquela circulação, não ia ter medida de higiene que fosse conter a propagação do vírus. Agora, quando a gente está falando de uma pequena pousada, a sua, que eu inclusive conheço, que os quartos são todos separados, cada um tem uma área separada para ficar, o café da manhã já é servido no quarto. Assim, eu acho que você não vai precisar trabalhar com 50% não, tá? Eu acho que isso não vai acontecer. Dá uma olhadinha no exemplo da hospedaria Ponta da Piteira, lá no sul. Eles não estão trabalhando com 50% porque eles têm um esquema mais ou menos igual ao seu. São apenas 6 quartos, todos super afastados um do outro, refeições servidas no quarto e resolvidos os problemas. Então, antes a gente se desesperar por causa dessas regras que estão rolando por aí, a gente está achando que vai ser para todo mundo, talvez na sua pousada não se aplique. As pousadas vão ter que se adaptar. Repito, pegue o que está acontecendo agora nos grandes hotéis e readapte, não vai ser a mesma coisa, combinado? Depois eu vou responder lá no Insta para você também. O hostel pousada Los Pibes de Flores. A gente aumentou 10% os valores, mas damos facilidades de pagamento, parcela sem juros. Ótimo, tá vendo, gente? O pessoal viu que ia ter, principalmente hostel. Hostel já é uma outra realidade, pode realmente ter um aumento de custo aí no hostel por causa
principalmente da questão dos quartos compartilhados. Então, pode ser que o hostel tenha que aumentar sim, mas você oferecer condições de pagamento, oferecer serviços, isso também é um serviço, faz você conseguir vender mais diárias também. A Suel Bangalôs comentou, acho que o hóspede está valorizando mais. Aqui estamos com bastante procura. Olha lá, galera, boas notícias. Vamos focar nas boas notícias? Parar de ver as notícias que saem no Google. Ninguém está falando com as pequenas pousadas no Google não, na Veja, no Viagem e Turismo, nesses canais. Está todo mundo falando com as grandes redes hoteleiras que realmente estão desesperadas e estão colocando esse tipo de condição e falando que a ocupação vai cair pra caramba e não sei o quê. Nas pequenas pousadas, o cenário está se mostrando muito diferente, viu? Quadribelo Passeios. Trabalho com passeios pelas praias e pequenos lençóis. O que posso fazer mediante essa pandemia? Já peguei muitas dicas referentes à pousada. Pessoal dos passeios, aí realmente eu saio um pouco da minha, né, da minha experiência. Eu trabalho, né, com hospedagem e passeio fica um pouco diferente, mas o que eu acho que você vai poder fazer é tentar oferecer limpeza, muita limpeza dentro, né, dos seus automóveis, ou se você tem quadriciclos, fazer com que as pessoas aluguem seus próprios quadriciclos e tenham a experiência, né, em separado uma das outras também, e fazer passeios menores, tá? E conseguir fazer mais passeios por dia. Pode ser uma sugestão também, oferecer passeios mais baratos para que mais pessoas possam fazer. A Lua Pousada comentou que a cidade ainda não abriu, mas estão tendo procura, tá vendo? Então, acredito que as pessoas estão desesperadas para sair. Eu também acredito muito nisso, tá? Então, tendo segurança, as pessoas vão querer sair, viu, gente? E, mais uma vez, o exterior está fechado para o Brasil. O brasileiro não vai sair do Brasil esse ano. Então, todo mundo tende a vender mais nessa situação. A Flávia Catelli comentou, descobri que estava cobrando muito mais baixo do que deveria, reajustei minhas tarifas. Olha lá, outra situação, tá, gente? Nesse estudo das suas tarifas, pensando em diminuir, você pode chegar à conclusão que, opa, eu estava cobrando barato demais. Então, você vai ter que se reajustar. E nesse momento, talvez você vá ter que oferecer alguns serviços extras aí para aumentar a sua percepção de valor, já que você teve que aumentar. Ou então usar a própria questão da pandemia para justificar esse aumento de valores, combinado? A Pousada Rancho das Flores comenta, seguimos firmes sem dar descontos, porém tem um grande hotel fazenda e estão dando desconto de 50%. Pousada Rancho das Flores foca em quem quer ficar num pequeno lugar, foca na vantagem de ficar num pequeno rancho e não num grande hotel fazenda. Foca nas vantagens que só você pode oferecer, que um grande não pode, tá? Não fica entrando na onda do grande, não. O grande pode fazer isso, enquanto você, muitas vezes, não pode, tá? Então, não vai entrar na onda dos grandes, não. Combinado? Faz aí seu cálculo, tenta reduzir os seus custos, no máximo, dá um desconto que seja justo para você, mas não entra nessa briga, não, tá? E o Instagram tá pausando a minha live o tempo inteiro hoje. De novo, pausou. Mas eu vou encerrando por aqui, vamos ver. Bom, galera, se não temos mais perguntas, eu vou encerrando essa live por aqui, com um recadinho final que eu queria deixar para vocês. Então, não vamos seguir a manada, não vamos sair dando desconto para todo mundo, não vamos sair cadastrando promoção, principalmente nas OTAs, não vamos fazer voucher sem estudar como que aquilo pode funcionar para a gente. Vamos estudar como a gente pode oferecer mais valor para os nossos hóspedes, com um valor de diária um pouco menor, ou então o mesmo, caso você não queira diminuir, mas se você resolver diminuir, diminua com estratégia, combinado? Não vão diminuir de qualquer jeito, não. E se tiverem qualquer dúvida, eu estou sempre colocando caixinha de perguntas aqui, pedindo temas para vocês me ajudarem. A ideia com essas lives é sempre ajudar vocês. Então, quanto mais eu souber o que vocês querem saber, mais fácil fica, mais rica fica essa troca entre nós aqui. Então, muito obrigada, galera, por mais essa live, e a gente se vê por aí, no meu stories, no meu feed, tô sempre por aí. Valeu, tchau, tchau.